Olá, eu sou Thiago Nogueira, eu sou coordenador da área de fotografia contemporânea do MS e um dos curadores da exposição Entre Nós, 10 anos da Bolsa Zoom. Eu sou um homem cis, de pele clara, estou usando uma camisa de abotoar preta, de mangas curtas, tenho uma barba rala e o cabelo, sou calvo em cima da cabeça e tenho um cabelo grisalho nas laterais. Essa exposição reúne todos os projetos que nos últimos 10 anos foram apoiados pela Bolsa Zoom. Essa é uma bolsa que é um desdobramento das atividades desenvolvidas pela revista Zoom, publicada pelo IMS, dedicada à fotografia, ao cinema e ao vídeo, à imagem de uma forma ampla. Esses projetos foram feitos por artistas e coletivos variados, brasileiros ou residentes no Brasil. É a primeira vez que a gente reúne todos esses projetos. Ao longo desse tempo, a gente apoiou por ano 2 projetos que foram desenvolvidos por artistas e coletivos. Esses artistas trabalharam nesses projetos durante um ano, e receberam um apoio financeiro do MS para realizá-los, mas também um apoio curatorial, um apoio de produção, até chegar nos projetos que vocês veem aqui. A ideia da exposição foi pensar como é que esses projetos feitos em momentos tão diferentes, por mãos tão diferentes, em contextos sociais, políticos e artísticos tão diferentes, se relacionam. Quais são as tramas, quais são os vínculos, quais são os nós, e daí o nó do título, que conectam todos esses projetos. A exposição é uma parceria entre a Bolsa Zoom do Instituto Moreira Salles e o Espaço Pivô, aqui no centro de São Paulo, no edifício Copan, um edifício histórico. É a primeira vez que a gente faz essa parceria na cidade de São Paulo, e ela se deu não só pela identidade cultural e artística das duas instituições, que apoiam a produção contemporânea, a produção independente brasileira, mas também pelo fato de que no Pivô a gente tem um espaço de exposição muito amplo que permite reunir os 20 projetos e expô-los ao mesmo tempo, para que não só se conheçam as produções da Bolsa, mas também que se criem relações entre esses tempos variados. Olá, meu nome é Ângelo, sou curador da exposição Entre Nós, sou um homem branco, tenho 1,80 e visto uma camisa florida em tons de verde. Perto de cada obra a gente tem um QR Code onde você pode apontar o seu telefone e você encontra nesse espaço virtual áudios com descrição que fala sobre como foi o processo de criação de cada uma dessas obras. Ao longo da exposição, a gente colocou algumas poltronas com revista Zooms, a revista que deu origem à Bolsa, né? Então a pessoa pode também entender um pouco como a Bolsa surgiu, qual é o perfil dos trabalhos. Oi, meu nome é Daniele Queiroz, eu sou uma das curadoras da exposição Entre Nós. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher parda, negra de pele clara, tenho cabelo castanho cacheado, olhos verdes e eu estou vestindo uma camisa azul e branca listrada. Nessa primeira parte da exposição, a gente consegue acessar o trabalho da artista Letícia Ramos. Dentro da sala, tem algumas fotografias em tamanhos panorâmicos, então são fotografias maiores, alongadas, e tem outras fotografias que são em pequeno formato, como polaroides, fotos ampliadas em laboratório e também algumas impressões em pigmento mineral. A Letícia trabalha muito com a ideia do microfilme, que dá origem até ao título do trabalho dela. Então, dentro dessa exploração do trabalho, Letícia vai buscar materialidades que conversem com a fotografia analógica. Então, ela usa o microfilme no lugar do negativo, por exemplo, trabalha com polaroides, trabalha com fotografias em negativo 35mm e vai explorando as potencialidades disso dentro de uma paisagem bastante desolada do sul do Brasil. Do lado da sala da Letícia, a gente tem o trabalho da Helena Martins Costa. Esse trabalho está disposto de uma maneira semicircular e o trabalho dela chama Desvio. A Helena trabalha com imagens encontradas em sebos, feiras de antiguidade, então são sempre imagens coletadas, não são imagens produzidas por ela. E essas imagens todas, que são todas verticais e bastante alongadas, tratam de pessoas que foram fotografadas na vertical, mas que por um desvio óptico elas estão ligeiramente inclinadas. Então existe uma relação entre a pessoa que está de frente com a imagem e a própria imagem, desse desvio, dessa queda da monumentalidade em relação a essa fotografia tradicional do retrato.
Continuando o caminho circular que a gente faz depois da Helena, a gente chega no trabalho do João Castilho, que é um trabalho que chama Zoo. O João foi buscar animais que são animais exóticos que por alguma razão foram presos em cativeiro de maneira ilegal. Então, dentro desse ensaio, o João faz um ensaio bastante pautado na foto de estúdio. Então, ele posiciona esses animais selvagens dentro de ambientes domésticos. Então, a gente consegue ter, por exemplo, um leopardo dentro de uma sala, jacarés em cima de um sofá, causando um estranhamento dentro da própria imagem no conceito de que esses animais não deveriam estar ali onde eles estão. Na exposição, as fotos são dispostas uma do lado da outra, de maneira também semicircular, e as fotos são todas 35 milímetros com tamanhos variados e cores um pouco mais suaves, porque são fotos feitas dentro de um local controlado. Terminando essa primeira parte da exposição, a gente tem o trabalho da Dora Longo Bahia, que chama Amazônia Patagônia. A Dora vai trabalhar com a ideia de que, ao mesmo tempo que a Amazônia sofre as queimadas, a Patagônia sofre o degelo. Então, para isso, ela vai trabalhar com 2 fotografias em grande formato. Então, são 2 panorâmicas, cada uma com 3 metros. Uma falando sobre o degelo da Patagônia e a outra sobre a queimada da Amazônia. Em complemento às fotografias, a Dora faz uma instalação com 4 telas, onde aparece de um lado um vídeo da Amazônia sendo queimada e do outro lado a Patagônia sofrendo degelo, mas nas 2 telas laterais existem 2 crianças jogando bola uma para outra. Uma criança com a camiseta do Brasil e a outra criança com a camiseta da Argentina, fazendo a menção a esses 2 países vizinhos que também sofrem questões ambientais e políticas. Continuando o caminho no espaço, a gente chega numa grande pilastra que pintamos de preto, e a gente usou essa pilastra para espalmar um livro de artista, da artista Castiel Vitorino brasileiro. A Castiel fez um livro com papel artesanal, onde ela trabalhou com imagens, texto e desenho. Então as imagens foram feitas no Maranhão, em colaboração com a artista Geviana. Os textos são baseados em livros de anatomia e os desenhos são feitos em carvão. Então o livro é um material bastante frágil, que está exposto numa cúpula, e para que as pessoas pudessem acessar esse livro inteiro, a gente fotografou esses livros, reproduziu em lambe-lambe e colou ao longo dessa coluna. Esse modo de colar as imagens deixa com que esse livro tenha um caminho circular, que também faz menção ao próprio processo do artista, que é um processo espiralar, onde o tempo não necessariamente é regido pelo começo, meio e fim. À direita da pilastra, onde está o trabalho da Castiel, a gente vai encontrar um nicho no espaço, em formato de U, onde está a instalação Casulo Palco. A instalação Casulo Palco é da dupla de artistas Maurício Dias e Walter Hidvig. Eles trabalharam em conjunto com o grupo A Voz dos Usuários, que é um grupo de pacientes psiquiátricos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles trabalham essa noção de enclausuramento e também a possibilidade de encontrar um abrigo, um casulo dentro desses ambientes que discutem a noção de loucura e realidade. Então, para isso, eles fizeram 2 vídeos, o vídeo Casulo e o vídeo Palco, e também geraram, junto com esses pacientes, uma instalação. Cada paciente trouxe um objeto doméstico que remetesse à ideia de casa, e ao final eles construíram uma espécie de sala. Então, a gente consegue ter cadeiras, mesas, telefone, bonecas, mancebos, e todos esses objetos foram dispostos de cabeça para baixo no espaço. Então, você pode também acessar essa noção do que significaria a loucura e a racionalidade dentro da própria instalação. À esquerda da pilastra, subindo um degrau, a gente encontra o trabalho Postais para Charles Lynch, que é do coletivo Garapa. Esse coletivo trabalhou com imagens de linchamentos que começaram a ser comuns na internet em meados da década de 10. Então eles fizeram um livro que compila todas essas imagens trabalhadas em serigrafia, e eles juntam essas imagens ao final num arquivo codificado dentro do próprio livro. Então esse arquivo é muito difícil de ser acessado, assim como essas imagens de linchamento também deveriam ser, e fazem essa crítica de como elas estão muito facilmente acessadas por canais como o YouTube. No fundo desse espaço, a gente tem uma parede de 13 metros que comporta o trabalho da artista Val Souza. O trabalho Vênus é um painel de 10 metros com mais de 1000 imagens de mulheres negras, de imagens que fazem menção ao fetiche brasileiro pela tropicalidade, pela sensualidade, e que discute a noção de beleza, gesto e pose dentro da história da fotografia brasileira.
O trabalho Memento do coletivo Trema é composto por 2 grandes nuvens de fotografias penduradas na parede. Cada uma dessas nuvens é um mosaico onde as fotografias têm tamanhos variados e elas têm aproximadamente 27 imagens em cada uma dessas nuvens. Então, na primeira nuvem, a gente tem o trabalho Dani, que é um imigrante colombiano, que acessou as suas próprias memórias, contou essas memórias para o coletivo Trema e eles foram fotografar essas memórias. A mesma coisa aconteceu com a segunda nuvem, que é da Teresa, uma imigrante senegalesa que também mora no Brasil. Então, quando eles acessam essas memórias dessas 2 pessoas, eles trabalham um pouco com essa noção de memento, que é uma lembrança, uma memória, uma nostalgia em relação a algo que aconteceu e recriam, então trazendo também uma certa ficção para essas memórias e uma coletividade para a memória dessas duas pessoas. Então, ainda nessa bifurcação, à esquerda do trabalho do Trema, a gente tem o trabalho Eclosão de um Sonho e uma Fantasia, da artista Ig Ayedun. A Ig trabalha com esse questionamento sobre como fazer e o que é uma fotografia. Então, como que essa imagem pode ser feita descartando o uso de uma lente e partindo da própria retina. Então, ela vai trabalhar com dados, inteligência artificial, sinapses cerebrais, para transformar isso em imagens, vídeo e um texto, porque ela também discute o direito à imagem e como a gente pode proteger esses direitos no momento em que a inteligência artificial cria novas imagens, não mais a partir de imagens, mas a partir de dados. Então, para isso, ela faz séries em alumínio escovado, séries um pouco maiores, então ela tem 3 imagens em formato quadrado, tem também 3 imagens menores em tamanho A4 e 20 pequenas imagens 16 por 16, que tratam de maneiras diferentes dessa mesma questão sobre esses direitos à imagem e direito ao dado. Na frente do trabalho da Ig Ayedun, a gente tem o trabalho da Sofia Borges, que se chama Teatro para o Artifício. Nesse trabalho, a Sofia vai lidar com noções sobre performance, teatro e fotografia. Então, ela vai resgatar imagens de representações de museus, como máscaras, artefatos, ampliar essas imagens em grande formato e, a partir daí, fazer uma performance, onde os performers e atores vão trabalhar e se esconder com essas máscaras. A partir daí, ela fotografa essa cena e essa cena vira de novo uma imagem. Então, o que parece uma montagem fotográfica, na verdade, são uma série de camadas que ela vai construindo, uma depois da outra, que sempre voltam para a bidimensionalidade da fotografia. Nessa série, a gente tem imagens em formatos variados. Então, a primeira parede são imagens maiores, onde cada uma trabalha separadamente. Na segunda imagem, a gente tem um díptico, uma imagem sozinha e um tríptico. E na terceira parede, que é virando à esquerda, a gente vai ter mais 2 dípticos. Cada um desses momentos mostra um cenário diferente, máscaras diferentes, com diversas cores e gestos que esses performers fazem em cada um desses momentos. Entrando à esquerda desse corredor, nós temos uma sala com um teto um pouco mais baixo, onde está disposta a instalação da artista Glicéria Tupinambá. Essa instalação, chamada Nós Somos Pássaros que Andam, é uma instalação em 3 telas, com canais de som separados, onde a Célia vai trabalhar muito a noção do manto Tupinambá, que é um resgate que ela faz desse manto que foi roubado pelos museus europeus e que ela descobriu como refazer esses mantos a partir de fotografias. O vídeo é todo gravado na terra indígena Tupinambá, onde ela conversa com os familiares, com os amigos que contam sobre esse processo da refação do manto e como eles pretendem pegar de volta os próprios mantos que estão nesses museus. Ainda nessa sala, à direita, a gente tem o trabalho A Água é uma Máquina do Tempo, da artista Aline Mota. Esse trabalho se desdobra em um livro, que é o livro A Água é uma Máquina do Tempo, entre o boneco de livro Jogo da Memória, que é o projeto que ela entregou para a Bolsa Zoom, e entre um vídeo que também se chama A Água é uma Máquina do Tempo. Esse livro, Jogo da Memória, foi o que originou todos os outros projetos e ele trata justamente dessa relação entre uma memória pessoal e lidar com o luto da própria mãe, com uma memória coletiva, que é esse embranquecimento de famílias negras dentro da região do Rio de Janeiro. A partir daí, o trabalho da Aline se desdobra e começa a lidar com a própria noção da memória vinculada à água. Isso vai gerar tanto o livro que foi lançado, quanto o vídeo que ela apresenta nessa exposição, que é uma instalação que faz um jogo óptico com os visitantes, onde uma imagem que está sendo projetada por um projetor bate em um retroprojetor e é devolvida para a parede, fazendo um jogo de espelhos
e fazendo uma relação entre a fotografia, a água e o espelhamento dessas memórias. Agora a gente veio para o corredor à direita da bifurcação, ao lado do coletivo Trema, e a gente vai falar sobre o trabalho Retrato Falado do artista Eustáquio Neves. O Eustáquio trabalhou com a ideia de retrato falado porque ele nunca viu uma imagem do avô. Então ele só ouvia falar sobre imagens de como era esse avô e de como esse avô era parecido com ele. Ao contrário do que acontecia com muitas famílias negras, a família do Eustáquio tinha condições de fazer fotos. Eles tinham fotos de outros familiares. E o que surpreendeu o Eustáquio é que provavelmente o avô era o próprio fotógrafo dessas outras pessoas, mas que não aparecia nas imagens. A partir daí, e por essa noção de que ele e o avô eram muito parecidos fisicamente, ele começa a desenhar imagens do avô a partir de relatos dessas pessoas. Então, para isso, ele vai fazer 24 desenhos e ele vai colocar esses desenhos em caixas de negativos que ele achou, negativos de vidro, que ele achou num sebo em Diamantina. Então, cada uma das caixas tem duas imagens, uma na tampa e uma no fundo dessa caixa. Na exposição estão expostas as 24 imagens, uma separada da outra, porém uma ao lado da outra, para que o visitante saiba qual caixa pertence, qual tampa pertence a cada caixa. Nesse corredor, na frente do trabalho do Eustáquio, a gente tem o trabalho do Tateuaki Niu, que se chama Na Espiral do Atlântico Sul. Essas imagens, em contraste com o trabalho do Eustáquio, que é bastante pequeno, são imagens grandes, distribuídas de forma seriada no espaço. Tateuaki é um fotógrafo japonês radicado no Brasil, que passou um tempo em Salvador e conheceu o trabalho do Pierre Verger. E ele descobre que existia um grupo de pessoas ex-escravizadas que voltaram para a África, para a Nigéria e para o Benin, e que lá elas construíram casas que têm uma arquitetura colonial semelhante à do Brasil. Então ele vai para esses locais e fotografa essas casas nesses lugares. Com isso, a gente consegue ter uma noção de similaridade entre uma arquitetura produzida na Bahia e uma arquitetura produzida dentro da Nigéria e do Benin, que falam sobre um passado em comum entre essas pessoas. Um pouco à frente dessa série, o trabalho do Tateuaki também se desdobra em um outro projeto chamado Estou Aqui, Sou Daqui, onde ele vai fotografar imigrantes nigerianos que moram em São Paulo. Depois ele imprime essas imagens em grande formato e vai para a Nigéria, onde ele posiciona essa imagem ao lado dos familiares dessas pessoas. Então, no final, ele cria uma imagem que contém dentro de si uma outra imagem e que, a partir da fotografia, essas pessoas são reunidas de alguma maneira. Agora a gente chegou no final do corredor e a gente encontra uma área mais ampla, que é a área final da exposição, onde a gente tem o trabalho dos artistas Bárbara Wagner, Thiago Santana, Rafael Biquir, Aleta Valente e Vijay Patinila. Então, à esquerda, entrando nessa área, a gente tem o trabalho Mestre de Cerimônia da artista Bárbara Wagner. É um paredão com várias imagens, todas do mesmo tamanho, colocadas na parede, que tratam dos mestres de cerimônia da cultura brega funk. Então, cada uma dessas imagens é de um mestre de cerimônias, onde a Bárbara foi até o local onde eles estavam gravando videoclipes e fez uma espécie de making-off de cada um desses videoclipes. Com isso, ela exalta essa cultura popular, que até pouco tempo, e talvez ainda hoje, seja subalternizada, e traz esses personagens para um cenário da arte dita contemporânea. No final dessa parede, com as imagens da Bárbara, a gente tem uma reentrância para uma sala onde fica o trabalho Chão de Estrelas, do artista Thiago Santana. Chão de Estrelas é um vídeo que ele gravou na Chapada Diamantina, que trata sobre ditados populares que eram ditos durante a época da escravização brasileira, principalmente no período da mineração. Então ele vai pegar esses ditados e criar esse vídeo a partir de uma fabulação do que esses ditados poderiam ser. Um exemplo no vídeo é o ditado lavar a égua, que era usado para falar sobre escravizados que escondiam pepitas de ouro dentro da crina dos cavalos e que depois, quando eles iam lavar esses cavalos, eles pegavam essas pepitas de volta. No vídeo, o Thiago cria um cenário onde essas pessoas escravizadas podem recuperar esse ouro e serem donas da própria liberdade e criarem uma história ficcional própria para si mesmas. Saindo dessa sala, a gente encontra uma fotografia da artista Rafael Biquir, que tem o trabalho Demônias. O trabalho Demônias ele é composto por essa fotografia e também por um vídeo. Esse vídeo são 4 curtas, onde a artista vai falar sobre a história desse grupo drag que vem do Pará, que chama Demônias. Então, dentro desse vídeo, cada um dos 4 curtas vai discutir uma questão. Então, alguns desses vídeos vão falar sobre a própria Amazônia e o nascimento dessa figura drag na Amazônia. Outros vão falar sobre a Belle Époque, que foi um movimento muito forte dentro do cenário amazônico.
e ela vai tratando de apresentar esses personagens e trazer esses personagens também para o contexto da arte. Nessa fotografia que a gente acessa primeiro, é um grande retrato com todas as demônias reunidas na frente do Mercado Ver o Peso, em Belém, e logo em seguida a gente acessa a sala onde esse vídeo está sendo passado, e esse vídeo ocupa uma parede inteira e as pessoas podem sentar para assistir. Para esse trabalho Demônios, a gente também produziu uma prancha tátil, e essa prancha ela não vem necessariamente de uma fotografia, mas de um estilo do filme. Então é um estilo onde uma das demônias está dançando, uma dança que se parece com uma arte marcial, em frente a uma estátua da Havan. Esse embate que se dá dentro de um dos vídeos da Rafael é colocado para o visitante poder desfrutar como uma prancha tátil e poder também acessar essa possibilidade de tocar uma imagem que na verdade vem de um filme, de uma imagem em movimento, e poder se relacionar com esse gestual das demônias. Na frente da sala onde está o trabalho da Rafael Biquira, a gente tem uma grande TV de 85 polegadas e um sofá para assistir o trabalho Avenida Brasil 24 Horas, da artista Aleta Valente. Nesse trabalho, a Aleta vai discutir o tempo de deslocamento que ela sempre viveu, atravessando desde a zona norte do Rio de Janeiro até o centro, pela Avenida Brasil. Então é um documentário onde, além da própria fala da artista, a gente tem as falas dos motoristas, dos cobradores, de pessoas que usam esse transporte público todos os dias, e o vídeo tem 3 horas e meia. Essa é a duração de uma viagem da Avenida Brasil, saindo da Zona Norte, indo para o centro, num período da manhã, em horário de rush. Por fim, terminando a exposição e do lado do trabalho da Aleta, a gente tem uma grande mesa de madeira alongada, onde estão dispostos alguns exemplares do livro Samba Shiva, que é do artista indiano Vijay Patinila. Nesse trabalho, ele lida mais como um editor, ele se entende mais como um editor do que um autor do trabalho, um fotógrafo, porque na verdade as fotografias são feitas pelo pai, um geólogo indiano, e ele lida com o arquivo do pai e retransforma, reconfigura essas imagens para criar uma narrativa que faça sentido para os dois. Então, além dos livros que são possíveis de serem manuseados pelo público, o Vijay fez um vídeo onde ele mesmo folheia o trabalho, enquanto simultaneamente ele vai pondo algumas imagens sobrepostas, fazendo com que o vídeo não seja só o livro sendo folheado, mas também uma outra experiência de aproveitamento do trabalho. Chegamos ao fim dessa visita, a gente espera que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aos monitores que caminham no espaço, e boa visita!